Oi, oi, aluno da primeira série. Eu vou revisar com você texto teatral, biografia e autobiografia, podcast e anúncio publicitário. Vamos lá. Objetivo da aula: apresentar e descrever 4 gêneros textuais comunicativos, esses que eu acabei de mencionar. O primeiro, texto dramático ou teatral, é o texto feito para ser ensinado num palco ou simplesmente lido num livro que contenha esse texto por escrito, que seria uma narrativa dividida em 2 partes. Os discursos diretos, né, as conversas entre os personagens, entre as pessoas que vão encenar essa peça teatral, e a rubrica, que são as indicações de movimentação no palco, como os atores devem estar em pé, sentados, chorando, gritando, abrindo porta, batendo porta, com fisionomia de bravos, com fisionomia de alegres, de tristes. E aí elas vêm assim, sentado, aí a pessoa sabe que ela tem que falar aquela frase sentado. Gritando, aí a pessoa sabe que tem que falar aquela frase na sequência, gritando. Livros que eu indico, que são textos dramáticos ou teatrais. Lembrando que drama é uma palavra que vem da Grécia, é de origem grega, que significa ação. Então, não é necessariamente um escândalo emocional. Quando eu falo drama, tem esse sentido figurado, mas no sentido aqui de tipo de texto, tem o sentido de texto de ação, que é feito para movimentação corporal. Por isso que é também chamado de teatral, porque o teatro é um texto de movimentação corporal no palco. Lógico que se você lê o livro, você não precisa reproduzir o que está sendo ali, porque você está lendo a história. Mas os atores, depois, se eles quiserem transformar num filme ou num teatro aquilo, eles vão fazer as ações indicadas nessas rubricas que eu acabei de falar. Então, livros que eu indico deste gênero dramático ou teatral: Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão, ambos do William Shakespeare, do conhecido Shakespeare. E O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que também virou filme, né? Interpretado por atores brasileiros conhecidos, né? E é baseado, o Alto da Compadecida, no Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que inaugurou o início do teatro em Portugal, certo? Depois tem biografia e autobiografia. Biografia, que significa bio é vida, grafia é escrita, então é escrita da vida de alguém. Então, a narrativa é uma escrita de fatos e desenvolvimento pessoal de alguém, como que alguém chegou na posição que está. Então, geralmente é escrito, é feita essa biografia de uma pessoa famosa, importante, uma pessoa que tenha tido um grande propósito, tenha ajudado as pessoas. Então, o autor desse texto vai escrever sobre alguém que é importante, que gera bastante curiosidade nas pessoas em saber da vida dessa pessoa. Então, tem a autobiografia, que é também uma biografia, mas agora a auto quer dizer da pessoa mesma. A pessoa mesma vai fazer a sua biografia. Então, o próprio autor vai escrever sobre ele mesmo. Então, ele não vai fazer uma escrita da vida de uma terceira pessoa, e sim da vida dele mesmo. Então, livros que eu indico: A Fantástica História de Silvio Santos, que é uma biografia, porque não foi escrita pelo Silvio Santos, e foi por uma outra pessoa, pelo Arlindo Silva. Então, ele fez uma biografia da vida dessa pessoa famosa. O Arlindo Silva fez uma biografia do Silvio Santos, que é famoso. E Minha História, da Michelle Obama, que aí é uma autobiografia, porque ela escreveu, a própria Michelle Obama escreveu a sua própria biografia, então ela fez uma autobiografia. E o podcast, que é uma inovação da rádio, né? É um trabalho comunicativo. Eu posso fazer, tem todo um roteiro escrito antes, uma preparação, uma pesquisa,
uma conversa de como vai ser, uma organização, mas depois ele é feito em áudio para ser postado em plataformas como Spotify, iTunes e outras. Pode ser feito pelo WhatsApp, por gravador de áudio do computador, de uma maneira mais caseira, mais simples, mais amadora, e depois jogado em WhatsApp. Professores já devem ter pedido isso para vocês fazerem algum trabalho de forma oral, pode ser chamado podcast, mas o interessante é que o podcast você pode, se você pegar um aplicativo, você pode chamar outra pessoa, conversar junto. Na maioria das vezes as pessoas que têm mais prática, são mais profissionais, eles gravam também a imagem, depois jogam também no YouTube. Fica muito legal, né? Porque aí tem a parte de áudio jogado nas plataformas de podcast e depois em vídeo no YouTube também, que as pessoas costumam bastante assistir, né? E depois tem o anúncio publicitário. Primeiro eu vou dar o exemplo aqui, né? Eu coloquei do Diga Não ao Bullying, e eu quero que vocês analisem e depois me contem o que vocês acharam desse exemplo aí de anúncio publicitário. Eu coloquei porque na última aula do Centro de Mídias foi falado sobre bullying, né? E agora vamos ver então qual que é o objetivo do anúncio publicitário. É vender um produto, uma ideia ou um serviço. E aí tenta convencer a pessoa. Muitas vezes insinuando que a pessoa não tem aquilo, não sabe aquilo ainda. Então usa o verbo no imperativo, dando ordem. Beba Coca-Cola, compre tal coisa. E sempre tem a linguagem verbal e não verbal, uso de palavras e imagens. Não verbal, imagens, verbal, palavras, né? Escritas e faladas também. O anúncio publicitário, ele muitas vezes deixa na entrelinha, você tem que analisar o que ele quis dizer. Às vezes o acréscimo de uma vírgula muda tudo, a retirada de uma vírgula muda tudo, uma palavra a mais ali muda tudo, então você tem que se apegar aos detalhes, porque as estratégias são de não mostrar tudo, a pessoa tem que quebrar a cabeça para interpretar. Então, tem umas mensagens implícitas. O que é implícitas? Escondidas, que não estão explícitas. O que é explícita? A mostra. Não está na cara, você tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça para interpretar. Então, a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula.